Shalom, meus irmãos, graça e paz. Pastor Ilmar Saper César, direto da ADEF, Assembleia de Deus Fogo para a Europa, de Caldas da Rainha, Estado Leiria, país Portugal. Estamos aqui falando pelo Centro de Excelência de Educação Cristã, CEEC, e também pelo Centro de Cultura Bereshit. Nós criamos há 30 anos ensinando a Bíblia, estudamos Bíblia. Estamos ministrando hoje a última aula do curso de especialização bíblica na área de Pentateuco, Gênese, a matéria é a Era Pré-Diluviana. Meus queridos, nós vimos tanta coisa nesse curso aqui, tantas coisas super importantes, estamos chegando ao final, depois de ver aí tantos detalhes, né? Essa última aula vamos tratar aqui, falamos do efeito estufa expandido, falamos das temperaturas, hoje vamos falar do ciclo da água naquele tempo, da grande Pangeia, que a Terra era uma só, e o Pantalassa, que era um oceano só, não era 5 oceanos. As altitudes eram menores, havia muito menos altura, não tinha montes tão altos como o Everest, né? Falaremos também de outras mudanças, como o campo eletromagnético da Terra, já falamos da inclinação do eixo da Terra, né? E a concentração de gás na atmosférica, e vamos terminar falando da composição básica da vida naqueles dias. Começando pelo ciclo hidrológico, né? Meus queridos, a Terra era uma só, havia Pangeia, né? Não havia esses continentes separados, os continentes eram todos juntos, unidos. Por isso que animais do mundo inteiro foram parar lá na região de Noé, porque não havia grandes obstáculos para atravessar, nem tantos. O mar era um só, Pantalassa, era o grande oceano. Não havia Oceano Pacífico, Índico, Atlântico, etc. E o continente um só, o mar um só. Então, o ciclo da água não havia cheias, não havia enchente, não havia tempestade, não havia vento, tudo era diferente. O sol projetava um terço dos raios que voltava, outro 2/3 chegava na terra, depois ficava retido um pouco e projetava o resto por efeito estufa, que era muito mais ampliado do que o de hoje, né? Efeito estufa que mantém a vida aí numa temperatura ambiente, né? Se não for ter efeito estufa, nós não tínhamos vida na terra. E as altitudes eram todas menores. A gente sabe que o que mais nós temos aí é oxigênio, silício, alumínio, composição da Terra. A Terra tem oxigênio, silício, alumínio, ferro, cálcio, sódio, potássio e magnésio. São os elementos principais que nós temos aí. E essas mudanças, desses 118 elementos químicos da tabela periódica, 92 são naturais. Desses 92, os 10 elementos que mais tem no universo é hidrogênio, hélio, 98% dos dois, depois oxigênio, carbono, neon, nitrogênio, magnésio, silício, ferro, enxofre. Mas tudo em condição muito pequenininha, né? O que mais nós temos mesmo é o hidrogênio e o hélio no universo. E na Terra nós temos mais oxigênio, silício, alumínio, ferro, cálcio, sódio, potássio e magnésio. Então, muitas mudanças ocorreram, e uma delas é que antigamente, o homem antes do dilúvio, crê-se que a vida vital, um elemento vital não era o carbono como é hoje depois do dilúvio. Antes o elemento principal era o silício. O silício ele é muito mais durável, né? Hoje nós temos aí o silício como segundo classificado, né? Só temos aí o segundo elemento mais abundante da crosta terrestre. De 78 elementos que tem na Terra, o homem foi formado do pó da Terra, né? Dos 78 elementos que temos na Terra, os principais é o que eu falei aí, oxigênio, silício, alumínio, ferro, os grandes, cálcio, sódio e potássio e magnésio. Os outros são tudo 1% e menos de 1%, e outros 0, tanto por cento. O carbono é o 15º elemento que mais tem. Mesmo assim, ele é o que domina a vida. Todo o nosso ser humano é formado em cima de cadeia de carbono. O carbono ele é tetravalente, ele faz ligação, 4 ligações, ele tem 4 átomos simultâneos que podem desencadear grandes cadeias ramificadas, mas o oxigênio também tem. Então o elo vital da vida antes do dilúvio era o silício, não era o oxigênio como é hoje. Depois do dilúvio se tornou o carbono. Primeiro era o silício. Antes do mundo pré-diluviano, ele era o elemento predominante químico, era o silício. O que mais tinha na Terra era silício e não carbono, que está em 15ª classificação, né?
E nós tínhamos também muito oxigênio naquele tempo, antes do dilúvio, como já vimos aí. Até falamos e mencionamos aqui, são as câmaras hiperbáricas, que é onde tem concentração altíssima de oxigênio e pressão muitas vezes maior do que a pressão normal nossa aqui, que é 760 milímetros de mercúrio no nível do mar. Quanto mais sobe, menos pressão. Mas naqueles dias pré-diluvianos, nós recapitulando, vamos vendo que o silício é que dominava a vida. Então, a maioria das cadeias que se tinha na formação da vida era silício. Depois do dilúvio, passou para carbono. E o carbono ele é muito mais frágil, né? Ele é muito mais... apesar de ser apenas 0,03 que tem de carbono na Terra, ele é o 15º elemento na classificação do que tem na Terra, né? Primeiro oxigênio, depois silício, depois alumínio, depois ferro, depois cálcio, depois sódio, potássio, magnésio e depois muitos, até chegar a 78. Tem um físico que achou 78 elementos químicos na Terra. A tabela periódica tem 92 elementos naturais, então você vê quase que achou todos, né? 78 para 90 vai dar 12, 13, 14. Só faltou 14 para achar todos da tabela periódica, porque os demais da tabela periódica são criados, são sintéticos. Então, meus queridos, outras mudanças que poderíamos citar era o campo eletromagnético da Terra, né? O polo magnético não é igual ao polo geográfico, isso foi alterado depois do dilúvio. Pressão, já falamos que a pressão era completamente diferente. A concentração de gases, que nós temos aí, né? Esses gases que dão a cor azulada na Terra aí, argônio, xenônio, criptônio, radônio, hélio, era bem diferente nos dias antediluvianos para depois do dilúvio. E poderíamos citar mais outras coisas, muitas outras coisas, mas vamos parando por aqui. Nessas aulas nós procuramos mostrar isso. Como o homem do dilúvio, depois do dilúvio, foi outro, e como a Terra era outra, a alimentação era outra, as condições climáticas eram outra, as condições do eixo de rotação, da inclinação da Terra era outra. Tudo isso foi mostrado aqui nessas aulas. Fica na paz, tchau, tchau.